chegando para mais um episódio do CaseCast. 2026 chegou e já prometo para vocês que esse ano tem muito conteúdo top. Fiquem ligados e estamos aqui começando com chave de ouro. Preparei um conteúdo, um material, um tema muito top e trouxe duas convidadas assim incríveis, especialistas da área, para dar uma orientação aí, uns puxão de orelha. Olha, eu acho que vai ter muita coisa, viu, Jean? Top, hein? Vai ser show de bola esse episódio. Episódio número 31. Episódio número 31. Que projeto incrível é o podcast? É o CaseCast. Cases reais para pessoas reais. E estamos aí, seguimos fortes, né? Bora lá! E agradecer, né? Agradecer as pessoas que fazem esse projeto valer a pena, nos patrocinam, nos ajudam aí para que esse projeto continue e que a gente consiga levar conteúdo para todos os nossos espectadores, beleza? Vamos falar, né? Agradecer aqui a Nome Souza, um abraço pro Wagner, né? Inclusive hoje, na data da gravação, é aniversário dele. Parabéns, Wagner. Obrigado por todo o apoio que você dá pro nosso projeto. Agradecer ao Café Bico Doce, né? Agora com a embalagem de 250 gramas, Café Bico Doce, Posto Miranda, um parceirão nosso. Agradecer a galera do Clique Comida, que estiveram conosco, um episódio incrível. Já compra no Clique Comida? Sempre. Já compra no Clique Comida, né? Um aplicativo que ganhou o coração do pessoal, ajuda os animais. E é isso, só tem patrocinador top aqui. A Rodrigues, Rodrigues, hein? Mudou, agora é Rodrigues Materiais para Construção. É o verde da construção, lá em cima, próximo do Cristo. Você vai lá, você compra. Os atendentes são top. Rodrigues Materiais para Construção. Agradecer também o parceirão da IES, o Alambert Honey, né? Do grupo Sama de Oeiras Piauí, que está sempre com a gente, nos ajudando aí em todos os projetos. Olha quem tá na tela. Ele, nosso parceiro Carlinho, que tá sempre conosco também, nos ajudando nos projetos, beleza? Falado ali do pessoal que nos ajuda, nos apoia, vamos então apresentar elas, né? Elas que estão aqui. Lembrando que hoje nós vamos falar o quê, pessoal? Vamos falar de como educar os filhos em 2026. Acho que esse tema ele é muito pertinente, tá? E na verdade eu deixei, tava projetado para ser ano passado. Desde novembro eu tô enrolando elas, porque eu tava esperando meu filho nascer, né? Como que eu ia fazer o episódio sem, né? Agora que nasceu, eu já posso aprender muito mais, ó, tá vendo? Brincadeira. Mas é isso, como educar os filhos em 2026. E para isso, eu trouxe aqui duas especialistas do assunto que vão falar, vamos trocar uma ideia, um bate-papo muito top. Vou apresentar um pouquinho delas aqui, ok? Psicóloga com atuação ao desenvolvimento infantil e ao cuidado em saúde mental de crianças e suas famílias. Especialista em psicologia da saúde, com experiência no serviço público. Atuando na Prefeitura de Sagres desde 2010, realiza atendimento clínico infantil na Clínica Tripolone, aqui em Oswaldo Cruz, com foco na escuta qualificada, vínculo terapêutico e intervenções baseadas no desenvolvimento emocional da criança. Mais de 15 anos no mundo da psicologia. Estou falando dela, a Annelise Lopes, seja bem-vinda! Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho do meu trabalho. Que bom, vamos juntos aí, tenho certeza que vai ser uma noite incrível. Estou aqui também, turma, com ela, formada em Letras e Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional e Neuropsicopedagogia. Nossa, acertei, falei tudo perfeito. Muito bom. Atua na área educacional desde 2011, com experiência nas escolas estaduais particulares na ETECA Minjundi, desenvolvendo um olhar amplo e integrado sobre processos de aprendizagem. Atualmente realiza atendimentos na Clínica Tripolone e na Clínica VitaCare, ambos aqui em Oswaldo Cruz. Seu trabalho é focado no desenvolvimento de habilidades sociais, estimulação cognitiva e reabilitação cognitiva, sempre com ênfase na aprendizagem, no potencial individual e na funcionalidade do aluno no contexto escolar e social. Tô falando dela, Marielle Galera, seja bem-vinda! Muito obrigada pela oportunidade Muito de bom. estar aqui, muito bom. Vamos juntos então, hein? Pra cima, certo? Agradecer a presença do Pedro, que tá aqui com a gente também, nos bastidores aí. E vamos lá, hein? Tô gostando de ver. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho. Quero saber muito sobre isso, falar um pouquinho de como educar. Como é difícil, primeiro, educar os filhos, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, é muito importante eu conhecer um pouquinho da trajetória de vocês. Fala pra mim um pouquinho, Annelise, como que é, né, essa trajetória? São mais de 15 anos, como começou, aonde você estudou, nasceu aqui em Oswaldo Cruz? Conta pra nós, fala um pouquinho da trajetória pra nós. Eu nasci aqui em Oswaldo Cruz, estudei na FAI, Legal. fiz psicologia na FAI, fiz a minha pós-graduação na FAI também. Nunca saí de Oswaldo Cruz, desde que eu estava no colegial, pensando em fazer alguma faculdade, eu sempre pensei em psicologia. Top. Eu não tinha uma segunda opção.
Eu queria muito a psicologia. Às vezes pensava em serviço social, às vezes pensava em direito, que são áreas que eu gosto bastante, mas a psicologia era o meu top 1. E eu nunca tive vontade de morar fora, de sair, né? Então, meu umbiguinho tá grudado aqui em Oswaldo Cruz. Ama de coração. Amo de Oswaldo paixão Cruz. e sou muito feliz, muito grata, né? Porque aqui construí, né, toda a minha família e estou construindo a minha família e toda a minha trajetória profissional. E assim que eu me formei, em janeiro de 2010, Certo. na metade do ano eu já passei no concurso público. Passei, na verdade, em Martinópolis. Fui para lá fazer a minha... assinar lá que Inscrição, né? assinar que eu realmente queria o cargo. Legal. Só que nesse meio tempo, antes de eu assumir de fato o meu trabalho lá, Sagres me chamou. Ah, E que Sagres tem, né, todo o meu coração há 15 Rapaz. anos já em Sagres. E eu tenho uns par de pé lá em Sagres. É. Minha avó, tio, eu também amo Sagres. Amo Sagres. Então, a minha primeira experiência profissional, né, já foi em Sagres, na prefeitura, Legal. no CRAS, tá? Então, eu atuei por 10 anos na assistência social no CRAS. E agora, os últimos 5 anos que eu fui alocada na saúde. Então, eu trabalho no SUS com atendimento clínico, né? O Legal. atendimento individual. E foi aí que me abriu a mente, me abriu as portas para o atendimento clínico. Na época da faculdade, eu não tinha, assim, esse sonho, esse desejo. Eu quero ser psicóloga para ter minha clínica, para ter, né, o meu espaço. Certo. Não, eu queria trabalhar com o que aparecesse. Eu não tinha esse direcionamento. Legal, Tá? legal. Então, foi quando eu fui alocada no SUS, né, para o atendimento clínico que me abriu a mente. Que foi... E as pessoas, Annelise, você precisa fazer isso em outros lugares. Legal. E aí eu falei, será? Será? E eu comecei a gostar, me apaixonar pelo atendimento clínico, e estudar mais, me especializar mais. E foi aí que a Marielle entrou na minha vida na parte Que legal. profissional. Essa parte eu não sabia, a gente não tava combinado. A Marielle entrou na minha vida, legal. na verdade é o quê? Há mais de 20 anos. Sim. Né? A gente se conhece, é antigo. amiga há mais de 20 anos. Essa história é longa, né? É uma longa história. Mas na parte profissional foi na metade de 2024. Top, top. Ela falou pra mim, Annelise, ó, eu tô montando uma sala, ela já tava com uns atendimentos, né? Sim. De psicopedagoga, e ela estava montando uma nova sala e ela me convidou Que legal. para dividir esse espaço dela. E aí eu falei, gente, será? A gente vai com medo, né? Sim. Mas vai com medo. E aí eu comecei em setembro de 2024, atendendo particular, né, na Clínica Tripolone. Certo. E aí foi assim, o Deu que eu super já certo. estava apaixonada, me apaixonei mais ainda. E aí, na Clínica Tripolone, eu estou, né, especificamente no nicho criança e adolescente. Top. Tá? Isso Então, que eu ia perguntar. isso. Então, hoje o foco acaba sendo um pouco mais na clínica, é crianças. É criança e adolescente, Entendi. exatamente. Então, E lá em Sagres você atende um geral. isso, atendo a população Toda em a geral, população em geral. mas também tô com um público bem grande lá, infantil, porque Que assim, eu legal. fui estudando muito, me aperfeiçoando muito nessa área, né, nessa faixa etária, então acabo que tem outra psicóloga lá também, né, na prefeitura, ela acabou Certo. ficando mais com a parte dos adultos e Entendi. os meus atendimentos lá também estão priorizados para as crianças, tá? Show de Mas bola. aqui na Clínica Tripolone é só criança e adolescente. Muito bom, muito bom. Muito legal essa trajetória. Muito legal a gente contar a nossa história, ter É orgulho, legal. né? Sim. E na verdade, sim, pessoal, a Marielle vai se apresentar aqui, mas posso falar das duas aqui tranquilamente. Vocês são referências aqui nos Cruz sobre esse assunto, nessa questão de atendimento. A gente acompanha os feedbacks do pessoal e é muito legal, né? Eles sempre estão buscando pessoas como vocês. Então, já deixando bem claro aqui que eu tô muito bem servido aqui, tá bom? Conta pra nós um pouquinho da sua trajetória. Bom, vamos lá. A minha primeira formação foi em jornalismo. Sério, eu não sabia. Na olha. FAI. Nem colocou Na aqui, FAI. tá? É porque, assim, foge um pouco da área educacional, Tranquilo, sim. mas eu me formei em jornalismo Tá. em 2005, na FAI. E eu fui embora daqui para Três Lagoas, trabalhei lá como assessoria de comunicação da prefeitura de lá, né? Certo. Com a prefeita Simone Tebet. E depois eu voltei para cá em 2009, e aí eu comecei a fazer letras. Era bem próximo do jornalismo, e eu adorava, né? Adoro escrever, adoro ler. E fiquei na faculdade de Regis daqui. Entendi, Né, na rede. legal. Fiquei por 3 anos, fiz. Só que aí, como eu já tinha o jornalismo, eu comecei a lecionar. Já em 2010, 2011, eu já comecei no estado
com aula de sociologia. Fui para Sagres. Aí, ó, tá vendo? E dei aula lá em Sagres, no Oswaldo Martins, na Escola Oswaldo Martins, na Entendi. Escola Maria Aparecida Lopes. Fiquei por um bom tempo em escola estadual. Certo. E aí tive filho, né? Nasceu a Luísa, aí eu parei por um tempinho, peguei algumas escolas particulares em Lucélia, da Mantina, né? Comecei a dar aula lá. E em 2017 para 2018, eu entrei na ETEC Jundiaí. E lá também dei aula de língua portuguesa, inglês e algumas disciplinas dos cursos técnicos, Sim, né? sim. Que é LTT, inglês instrumental. E fiquei lá até 2023, não, 2024. Saí de lá em 2024, né? Porque aí entrou a pandemia. Certo. E na pandemia, eles deram a oportunidade da gente fazer alguns cursos, né, online. Entendi. E aí eu fiz a pedagogia, adorei. E logo em seguida, quando começou a voltar, a ETEC me chamou para ficar como professora auxiliar de um Entendi. aluno autista. Né, ele TDAH, e depois, no decorrer do processo, ele foi laudado com autismo. Entendi. E foi uma experiência incrível. Eu achei que eu não fosse, assim, Caramba. conseguir, mas eu me apaixonei, né, pela educação especial. E aí eu comecei a fazer uma pós. Na época da pandemia, eu já tinha feito uma pós em neuropsicopedagogia, que é o meu nome aí, né? Certo. Mas foi online. E era clínica institucional, só que para mim não valeu muito a pena porque não Entendi. tinha prática clínica. Entendi. E aí eu procurei, logo que voltaram as aulas nas faculdades, eu procurei uma faculdade aqui por perto para fazer a psicopedagogia, que foi a UnoOeste em Prudente. E lá tinha, né, a psicopedagogia Que foi a especialização. clínica institucional e a clínica lá de dentro. Então, dentro Caramba. da faculdade tem Na prática mesmo, né? tem o serviço escola, Que legal. que são as escolas das cidades próximas, Regente Feijó, Machado, toda aquelas cidadezinhas lá, as prefeituras levam, né, até a UnoOeste de final de semana para a gente poder fazer o estágio clínico. Então foi assim sensacional, para mim foi um divisor de águas. E aí, antes de, né, terminar essa pós, como eu já tinha neuropsicopedagogia, eu fiz um estágio clínico, um estágio institucional aqui na SD, na Associação da Síndrome de Down. Legal. E aí lá eles abriram as portas para mim. Eu amo a SD, assim, tenho um carinho especial por eles. E fiz o institucional e logo eu já comecei a atender o clínico, né? Tudo que eu aprendia lá, eu trazia para cá. E aí, no meio do ano passado, não, de 2024, nossa, tô perdida no tempo. Foi no meio De de 2024. 2024, eu entrei na clínica Tripolone, comecei a atender lá, né, no período da tarde, porque no período da manhã eu estava na ETEC, Tá. e fiquei até o final do ano de 2024. Aí eu resolvi ficar só na clínica, né? Deixei a 2025 ETEC já um foi. aperto no coração, porque eu amo a ETEC de paixão, adoro Imagino. eles. Sinto muita falta dos adolescentes, adoro Sim. eles. Até hoje converso com muito. A galera. Mas aí o ano passado todo eu fiquei só focada na clínica mesmo, aí curso e planejamento, todo clínico. Então, manhã e tarde na clínica Tripolone. No meio do ano passado, a clínica VitaCare entrou em contato porque também tem a parte de reabilitação cognitiva, não só da estimulação. Lá na clínica Tripolone eu trabalho com crianças e idosos, Certo. né? Mas os idosos que frequentam a clínica Tripolone são idosos que conseguem se locomover, que, né, andam ainda, né? Tem ainda uma atividade de vida diária diferenciada. Tá. Lá na clínica VitaCare já são idosos com doenças neurodegenerativas já do meio para o final da vida, né? Entendi. Os 80 a mais. Entendi. E assim, já estão na cadeira de roda. Um pouquinho mais delicado, né? Os que andam precisam de ajuda, Tá. mas a maioria dos que eu atendo lá tem uma parte cognitiva bem preservada, apesar do Alzheimer, Entendi. né? Eles lembram das coisas, eles recordam de, por exemplo, trabalhos manuais. Eu plantava café, eu costurava sacaria, né? Tem um senhor que fala, eu costurava sacaria, ele me ensinou a costurar sacaria, quer dizer, ele lembrou. Sim. Então, essa reabilitação cognitiva, parte de Perfeito. raciocínio lógico, né? Tudo é feito lá. Então, crianças, né, que tem alguma dificuldade na aprendizagem, né? Tá. Algum problema na escola.
eu vejo assim muito avanço, né, na clínica, no individual, mas é na escola, no coletivo que o avanço maior acontece. Então a gente planta sementinha na clínica para brotar lá na escola, né? Legal. E com os Entendi. idosos já não é assim, já é um trabalho mais individual, mais como preservar a memória, né? Mas é muito, muito, muito gratificante. Eu gosto muito, sou muito feliz no meu trabalho. Show de bola, né? E olha só, pessoal, dá pra, nessa trajetória toda, como você foi se encontrando, né? Porque tem muita gente que tá nos ouvindo aqui, pô, eu gosto muito dessa área, a gente tem que ter muita paciência para que as coisas, resiliência, talvez seja a Sim. palavra, porque as coisas vão acontecendo, sua história vai contando toda essa trajetória até você se encontrar, né? Sim. E o que eu posso dizer com toda certeza do mundo aqui, eu acompanho o trabalho de vocês, né? Tanto na agência quanto no dia a dia em si, dá para perceber o amor, o carinho como vocês atendem. Isso é diferencial. Ou seja, você rodou aí o jornalismo, então, mas chegou no momento onde você realmente tem a essência. Por mais que você ame a ETEC, hoje o que você faz é perceptível, que você está muito mais feliz, e quando a gente faz com amor, fica muito fácil. Mesma coisa a Nelise, que já está focando mais nisso. Até lá que você pode atender, já vai direcionando por quê? Porque vocês amam estudar sobre isso. Sim. Amam gerar resultados sobre isso. Muito bom, gente. Trajetórias incríveis aí. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho, né? Eu acho que trazer para os pais a realidade, né? Do dia a dia aí, aonde a gente vai, né? Como que é essa criação? Mudou muito a criação. Você fala para mim, Marielle, mudou muito a criação. Como que era antes? Como que tá agora? Eu acho que hoje as crianças sofrem pelos excessos. Excesso de tudo, né? Na nossa época, eu falo nossa época, porque eu sou velha. Mas na nossa época, né, a galerinha dos anos 80 e anos 90, a gente não tinha tudo que eles têm hoje, né? Não só de tecnologia, tá? A gente esperava o Natal para ganhar um presente. Sim. Entendi. Né? E hoje não, você vai ali na loja, no Mercado Livre, na Shopee, já tá na sua casa amanhã no full. Né? E é tudo muito rápido, mas tudo muito ralo, né? Superficial, né? Não tem... Não tem espera, não tem paciência. Então, esses excessos mudaram completamente, acho que a dinâmica da infância. Entendi. E hoje os pais são mais presentes, né? Que nem a gente falou. Estava comentando, os pais são bem presentes. Na nossa época, os pais trabalhavam demais. Certo. Então, quem criava a gente era avó e vô, era tio, era rua, né? Hoje nem rua não tem mais. Tem alguns bairros aqui em Oswaldo Cruz, ainda por ser uma cidade de interior, que a gente ainda anda e vê criança andando de bicicleta, tudo. Mas naquela época não tinha a quantidade de carro que tem hoje, né? Então mudou muito, muito. Hoje tem muito excesso. E esse ponto que você colocou, a gente é muito privilegiado ainda de estar em Oswaldo Cruz, né? Sim. Hoje eu resido em Araraquara, né? E eu falo, a qualidade que a gente tem de vida do interior pode me pagar 10 mil vezes porque eu não vou morar em São Paulo. Porque Araraquara ainda é interior, né? Agora, e Oswaldo Cruz aí mais ainda, né? A gente tem essa liberdade. Mas imagina, a grande São Paulo, as metrópoles, como é difícil. Você fica atrelado a um apartamento. E pós-pandemia, a gente vê um movimento contrário, né? Antes da pandemia, as pessoas saíam de Oswaldo Cruz e iam para as grandes cidades para trabalhar, né? Tudo mais. E hoje, eles estão fazendo esse movimento. Por quê? Porque todo mundo, assim, quem trabalha lá tem o privilégio de trabalhar home office, então consegue trazer as crianças para cá. E aqui tem a avó, tem rede de apoio, tem primo, tem clube, tem rua, tem escolinha de futebol. Mais seguro, né? Tudo. Né? E eu acho que esse movimento para voltar para o interior está fazendo muito bem para as crianças, principalmente para as crianças atípicas, né? Tem uma família que a gente conhece que fez esse movimento porque o filho é autista, veio para cá, né, morou no sítio, e isso foi um divisor de águas na vida dele. Porque hoje ele é outra criança. Lógico que ele teve todo o suporte de terapias lá de São Paulo. Sim. Aí depois trouxe para cá, também continua, né? Mas é a terra, né? É o brincar, é o ter o contato com o avô e com a avó, não só nas férias. Isso faz toda a diferença, viu, pai? Verdade, já tô aprendendo tudo aqui, amor. Pode deixar que... E aí, mudou pra você? O que você acha, assim? Que você que atende também junto, você que atende... Como que é? Mudou muito, né? A gente não pode dizer que tá pior,
Tá. E nem que tá melhor. Tá diferente, porque é passagem de várias gerações, né? Entendi. Então pensa, os meus pais, os nossos pais são da geração X. Certo. Nós somos da geração Y. Aí depois teve toda uma galera da geração Z, que são os millennials, né? Tá. E agora os nossos filhos e os nossos pacientes são da geração alfa. Bom, Então, da nossa geração para a geração dos nossos filhos, né? Tem um degrau aí bem grande. E assim, a sociedade vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo, a tecnologia tá aí para ajudar a gente em muita coisa, mas também veio para roubar um pouquinho da gente, né? Tempo de qualidade. sim. Então, os pais estão mais presentes hoje, né, devido à rotina, a forma como estão trabalhando hoje, né, nessa nossa era moderna, mas tá roubando tempo de qualidade, porque hoje cada um fica no seu quarto, na sua televisão, no seu celular, Entendi. né? Então, a gente percebe que a tecnologia, ela veio, né, forte aí essa geração, né, alfa, imagina, eles não sabem, nunca saberão o que é viver sem internet, sem telefone. Eu fico imaginando o Léo, né? 50 dias. Ele já é geração Beta, é uma entendeu? nova geração. Praticamente, apesar de ter nascido ano passado, ele é geração beta. É. Então, assim, que vai ser muito mais tecnológico, inteligência artificial, não sei pra onde a gente vai chegar com tudo isso, mas é o que você falou, a gente tem que se adaptar à realidade. Tem a parte boa e tem a Tem. parte ruim. Exato. A gente tem que ter inteligência para poder fazer o manejo disso aí. Perfeito. Né? E as crianças hoje, então, eles dominam a tecnologia de uma forma, assim, absurda. Os meus pacientes falam comigo sobre Roblox, né? Sobre os jogos que eles Sim. jogam. Gente, pra mim é um universo totalmente, assim, à parte. Os nomes que eles falam, né? As nomenclaturas, eu não entendo nada disso, né? Só que ao passo que eles sabem muito sobre isso, tem pacientes meus, né? 10, 11 anos, que nunca jogaram dominó na vida. É verdade. Entende? Que às vezes você vai jogar uma cacheta, E, assim, rouba-monte, não sabe jogar. Pensando em desenvolvimento, né, da parte motora, nossa, é surreal como eles não desenvolvem como a gente desenvolveu. Porque a gente subia em árvore, né, brincava na rua, bicicleta. Tem criança que eu atendo que nunca andou de bicicleta, que já tem 10 anos, 9 anos e não sabe andar de bicicleta. Por quê? Às vezes não tem a bicicleta ou não tem a habilidade. O pai também não quer ajudar, a mãe não tem medo que vai cair. Também tem essa parte de hoje a gente tem que ajudar demais a criança, querer ajudar demais. Não, ó, meu joelho é todo ralado, todo cheio de cicatriz. As crianças hoje não tem mais criança com o braço engessado. Né? Na minha época, todo mundo queria assinar o gesso de todo Dedão mundo. não tinha tampão, Chegava né? das Uma férias, semana tava sim, uma todo semana mundo. não. Hoje não tem mais isso. Né? Mudou muito. Por quê? Porque o celular tirou isso. Então, as crianças chegam com que dificuldade? Dificuldade da coordenação motora fina, né? De não se movimentar, então não tem o equilíbrio. Toda essa parte psicomotora, ela é prejudicada por conta das telas. Com certeza. E também quando a gente vai propor as nossas intervenções, né? Porque muita gente fala, qual é o trabalho de vocês? Vocês só brincam, né? Eles acham que psicólogo tá aí só para brincar, né? Sim. É através do brincar que a gente estimula, né, a criança. E fica difícil o nosso trabalho quando essa criança ela tem o cérebro muito hipercitado pelas telas. Por quê? Gente, as telas realmente é uma delícia. Se a gente pega para assistir um pouquinho de stories ali no Instagram, a gente passa horas, né? Libera muita dopamina, muito, né, aquele hormônio lá do prazer, da felicidade. Então, a criança, na hora que você propõe uma brincadeira, uma atividade, uma intervenção, ai, tia, eu não quero. Ai, tia, eu não gosto. Entendi. Porque ela tá acostumada. Tem que se esforçar. Ela tá acostumada com isso daqui, com sem muito esforço, né? O cérebro dela tá assim, totalmente só recebendo informação e está o quê? Estagnado, tá parado. Então eles têm dificuldade para criar, para imaginar, para pensar. Perfeito, tô entendendo. Tá? E eu acho que é esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, como você falou, né? Tem que ter um manejo ali, um equilíbrio, porque nós estamos falando realmente de uma geração tecnológica. Sim. Né? É impossível a gente correr disso. Elas, de fato, acho que vão despertar esse manuseio tecnológico mais fácil. Celular, com incrível. certeza. Né?
Mas eu acho que até a gente vai falar disso, quanto menos telas no início é melhor. Isso é científico, né? Não é Sim. porque a Marielle gosta ou porque a Annelise gosta, é porque é Não, científico. é isso. baseado em Então nós evidência. vamos falar mais sobre isso, baseado em situações reais, baseado em cases reais e em estudo científico, para que a criança se desenvolva mais, para que ela consiga desenvolver todas essas habilidades que vocês comentaram. Então é muito importante esse cuidado, esse olhar dos pais, né? Não dá para se acomodar, né, a isso ou aquilo, tá? Isso. É preciso, eu tô entendendo, hein? Tô entendendo. Uhum. Show de bola, show de bola. Perfeito. E como que as escolas, porque assim, vocês fazem esse atendimento, tá? Igual, acho que a Marielle ressaltou, né? Falou, então a gente faz um atendimento ali que é particular, trata aquela necessidade específica, né, com a criança e ajuda ela a despertar essa neuropsicopedagogia que ela está necessitando, ou esse acompanhamento psicológico que ela precisa, inclusive dos pais, Aprendizagem, né? Aprendizagem. E aí, quando ela vai para o coletivo, que é a escola aqui, né? Como que tem evoluído isso? Como que é essa conexão? Fala um pouquinho para mim, Annelise, por favor. Olha, nós somos muito privilegiadas, né, como profissionais, como terapeutas infantis, porque a gente tem uma super abertura nas escolas aqui na nossa cidade. Certo, certo. Porque essa conexão família, terapeuta, escola, essa tríade é fundamental. Tá? Porque a criança, ela vai, né? Família, terapeuta e escola. Tá, exatamente. Ó, sempre aqui. Essa triângulo. vamos uma focar na tríade. câmera agora, que é o corte essa. Família, escola e terapia. Perfeito, tá? perfeito. Porque essa criança passa pela gente uma vez por semana. A gente vai e planta a nossa sementinha, como a Marielle falou. Certo. Mas ela passa muito mais tempo aonde? Na escola e em casa com a família. Tá. Então, se a gente não tiver com as nossas estratégias de intervenção alinhadas, pouco essa criança vai evoluir. Não quer dizer que ela não vai evoluir. Tá. Toda intervenção gera uma evolução na criança. Sim. Tá? Então, a cada momento que eu tô ali com a criança na minha frente, né, conversando, trabalhando, brincando, ela está em constante evolução. Só que a gente percebe, né, que a evolução é muito maior quando tem o engajamento da família. Entendi. Quando tem essa abertura da escola pra gente sentar e conversar, né? Olha, a gente precisa falar sobre o fulano, como que ele tá na escola. Não só a parte pedagógica, mas a parte social, a parte emocional, né? Como que ele tá se relacionando bem com os amigos. Questão de bullying. Estão abrindo, assim, pra gente. Abrindo. Não vem, Que ó, legal, vamos fazer meu. reunião. Estão dando a devida importância desse assunto. Aí a gente pega, por exemplo, no meu caso, pego a relação de alunos daquela escola, já levo, já sento os professores, a equipe de coordenação. Você fez uma palestra no sítio, né? Eu faço um trabalho lá, fiz um trabalho o ano todo de 2025, que foi assim, um trabalho sensacional que eu falo, gente, é o sonho, né, como psicólogo, que toda escola pudesse desenvolver um trabalho desse, que é trabalhar com a criança, com os professores e com a família. Então, eu tive a oportunidade de falar com as crianças sobre empatia, bullying, respeito, enfim. Falei com os professores e também tive a oportunidade de falar com os pais. Então, aí foi sucesso. Já era esperado, porque o sítio, além de ser um parceirão nosso, é uma escola muito renomada. Um abraço para toda a equipe do sítio lá. E é isso, show de bola. E antigamente... Essa conexão é muito importante, né? E antigamente, a criança tinha que se adaptar à escola, né, Marielle? Esse modelo mais engessado. Entendi. Né? A cartilha... Né? Tem que seguir o que tem que seguir, pronto, acabou. A parte pedagógica, conteúdo. É porque ensinar não é só o conteúdo, né? Antigamente era só isso, a cartilha. Só o professor falava, o aluno ficava o quê? Quieto, né? É tipo exército. Cumprindo o conteúdo E hoje curricular. não, hoje a gente fala de habilidades socioemocionais, a gente fala muito de inclusão, de adaptar atividades para aquelas crianças que não estão conseguindo aprender no modelo padrão aí da apostila, né? Então, vamos adaptar a atividade sem sair do currículo, né? Então, as escolas já estão aprendendo a fazer esse movimento de vamos trabalhar diferente com essa criança porque ela tem uma dificuldade maior. Legal. Né? Às vezes tem um transtorno, às vezes tem alguma síndrome, então vamos trabalhar diferente e as professoras estão tendo que se preparar. Então, assim, é um movimento grande, porque não é só a formação do professor em si, ele da faculdade, ele está tendo que estudar além. Entendi. E hoje, a gente estava até comentando outro dia, né, que
o número está aumentando cada vez mais, a quantidade de crianças, né, com laudo, com algum tipo de transtorno. E eles estão entrando nas salas de aula e as professoras estão tendo que se adaptar e tá tudo muito rápido, né? Tá tudo muito rápido. Que bom. E as escolas estão tendo que se reinventar muito rapidamente também. Só que aí é a parte boa da tecnologia, eu Certo. acho. Que aí entra o monte de informação que a gente tem, né? Então o Instagram tá aí. Facilitou muito a... Tem a parte ruim? Tem. Tem. Tem a galera que não fala nada com nada? Tem. Mas se você Mas tem souber muita coisa peneirar, boa. tem muita gente boa. Perfeito. Né? Eu mesmo, eu sigo o Dr. Paulo Liberalesso, né? O Lucelmo, um pessoal, Mayra Gaiato, um pessoal que sim, tem curso. É só você Tem estar ali. propriedade para falar e para orientar. E vamos supor, as professoras, mas a gente já faz tanto curso, né? Tanta formação e tal. E gasta, mas lá, por exemplo, no Instagram dessas pessoas, tem conteúdo de gratuito. graça. Verdade. Tem live toda semana. Verdade. Você quer um fórum, assim, coisas bem dinâmicas e congressos, muito congressos, né? Material, gente, o que tem de material bom na internet, sim. né? Pra gente adaptar a realidade daquela criança. E assim, comparando com a nossa época de primário, né? Era a cartilha Caminho Suave ali. A cartilha Caminho Suave, ela é ótima. Certo. Ela é Pra excelente. alfabetizar. Pra alfabetização. Eu adoro ela. Acho ela Crianças ótima. típicas. Só que naquela época só tinha ela, não tinha outra opção. Entendi. Hoje a gente tem ela e tem outras opções. Então dá para você adaptar um monte de coisa ali, né? Inclusive, por exemplo, o método Abacadá. É um método de alfabetização próprio para crianças que têm síndrome de Down, que tem resultados reais. Show. Né? A Cláudia, que foi a mentora, né? Ela que desenvolveu, acho que vai vir a ser no mês que vem, dar um curso aqui em Oswaldo Cruz, e tem resultado real. Show. Então, é um método diferente, né? Então, tem vários. Tem o método ABA, né? A ciência ABA, né? Tem as habilidades sociais, que tem a Zilda Delprete também, que dá curso para psicólogos e para terapeutas, que a gente trabalha as habilidades sociais para quê? Para a criança aprender a fazer amigos, a respeitar regras, Show. Né? A saber se frustrar sem explodir. Então, aprender a perder. Que é a minha linha. Entendi. Eu trabalho com as minhas crianças mais com as habilidades sociais, que são as habilidades socioemocionais. Para quê? Para eu plantar a sementinha que ele chegar na escola e saber que ele não vai ter que... Que ele não vai ter que se comportar de maneira... travada. Ele pode ser ele mesmo, mas ele tem... aí entra a Nelise. Ele tem que trabalhar as emoções dele de acordo com as habilidades sociais, com as regras, né? Sociais. É muito legal, né? Entendi. E também para as famílias, né? Hoje, o que facilita muito o nosso trabalho é que a maioria das famílias né, já chega para a gente com uma gama de informações sobre o desenvolvimento infantil, comportamento, isso é certo, isso é errado. O conteúdo tá mais fácil, então eles estão estudando mais, estão se preparando mais. Se preparando mais. Então, quando eu estou orientando uma família, isso facilita demais o meu trabalho, porque eu sei que a família tá aqui, ó. Legal. Porque tem muito acesso. Também, eles começam... Você vai no pediatra hoje, antigamente não era assim. Você chega lá, que nem você vai com o seu nenê. O marco de desenvolvimento do mês tal é esse. Então, ele tem que estar dentro daquela expectativa. Então tá, ele não desenvolveu aquilo. Tá, tem certas coisas que são preocupantes e outras não. E o médico já vai orientando. O acompanhamento está mais refinado, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Muito importante. E um adendo em relação a tudo isso que vocês falaram, né? E voltando para as gerações, a gente do marketing, a gente estuda muito isso. Sim. Porque a gente tem uma indústria hoje, ela tem que pensar que ela tem que oferecer o produto dela para uma pessoa de 70, 80 a mais, né? E esse mesmo produto, em algum momento, ou esse mesmo marketing que ela faz, vai ser para a geração que tem 20, tem 10, tem 15 anos hoje. Então, é um mix de emoção para nós marqueteiros também, entender esse cenário de como entregar um conteúdo que vai atender os jovens, atender ali a galera mais jovem e atender a galera mais
mais velha, né? Sim. Essas gerações que chegaram e cada uma com o seu perfil, né? Sim. E o ouro do que vocês falaram, ao meu ver aí, está na comunicação, nessas relações sociais. Eu sempre fui muito apto à amizade, a aprender a perder, né? Enfim, aí entra esporte, entra um monte de coisa. Mas essa questão da comunicação. Sim. Quem tem boca vai a Roma, né? Então, a gente tem muita jovens hoje em dia, da Alfa, da geração Alfa, que ficaram travados num mundinho ali do quarto e que não se despenderam em comunicar, tem dificuldade de fala, tem dificuldade de network. E quem tem network, quem consegue expressar sentimento, quem consegue se conectar, consegue abrir espaço, né? A gente tem que, num contexto geral, tentando fazer o fechamento do que vocês estão ensinando e trazendo, aprender a servir, né? E se conectar, porque o network vai levar vocês para todos os lugares que vocês quiserem chegar. Acho que é muito nesse caminho, né? O Rodrigo Fernandes sempre fala isso, né? Que vai chegar um momento não, já chegou o momento Certo. que as empresas elas não vão mais querer saber quem é o QI elevado, né? Ela vai querer aquela pessoa que sabe lidar com problemas, Exatamente. Inteligência emocional. que sabe solucionar um problema, Sim. que sabe lidar com uma com as frustração. pessoas, que chega e faz amizade, que interage, que se comunica. Sim. Então, esse vai ser o diferencial. É o novo ouro. A comunicação é o novo ouro, tá? É o novo ouro. Isso sem dúvida alguma. Então é exatamente o que você falou. Não precisa você ser o expert master premium. Você precisa saber se comunicar. Você precisa saber vender o que você está falando. Você precisa saber lidar com as outras pessoas. Sim. Tem muito disso. E começa no trabalho de vocês Na com as infância. crianças, na infância. Entendeu? E a maioria das famílias que me procura com essa queixa, né, de comportamento da criança, de relacionamento, né, emocional, é justamente essa. Fala, olha, ele ainda hoje é muito pequeno, mas assim, ele vai crescer e ele precisa saber se defender, ele precisa saber se posicionar, Sim. ele precisa saber se frustrar, porque as nossas crianças hoje não sabem lidar com a frustração. Tá? Eles não sabem perder por conta daquilo que a gente falou lá no início. É tudo muito em excesso. Exato. Um dia eu cheguei pra Annelise, o ano passado foi, eu falei, Annelise, pelo amor de Deus, minhas crianças todas estão chegando aqui, ninguém quer perder no jogo, não sabe se frustrar. Ela falou, mas as minhas também. Eu falei assim, eu não acredito. Eu falei assim, não sei o que a gente vai fazer. Então tem joguinho, por exemplo, um joguinho de pizzaria maluca, que a gente vai... Aí, de repente, você joga um dado e você cai numa casinha sorte ou azar. que perde tudo. Certo. Nossa, tem criança que bate na mesa assim e fala, eu não vou perder. E aí a gente tem que... E você tem que manejar aquilo, explicar pra ele que é sorte ou azar. E que a vida é assim. A vida é assim. Agora eu vou falar a frustração da psi aqui. Quando você precisa trabalhar a frustração com a criança. Certo. Você precisa que ela perca no jogo. E ela não perde. Ela Cara, eu fico olhando e falo, Senhor, ela precisa perder. Mas a criança é muito boa. E não Ou mesmo perde, que é um jogo de cara, sorte, a criança não. tem muita sorte. E aí só eu perco e ela não perde. Eu falo, aconteceu essa semana. hoje não deu pra trabalhar a A gente frustração. precisa- Isso acontece, Essa acontece. semana, né, agora no mês de janeiro, a gente está fazendo turmas de habilidades sociais. Show. São justamente essas habilidades aí. A gente junta minhas crianças com as crianças dela. É super legal, porque a gente faz um trabalho mais dinâmico, né? E mais, assim, prático, Tá. né? E Com é uma ele. oportunidade que a gente tem de observar as nossas crianças no coletivo. Porque sempre tá um pra um. Poxa, muito né? legal. É, muito legal. aí, essa semana mesmo, a gente fez um joguinho lá, e na hora que acabou, ele disse assim, mas eu precisava que aquela criança tivesse perdido, mas ela ganhou! Ela ganhou! Eu falei, então, é isso. Igual no Uno. E eu sou competitiva com eles. Sim. Eu tô jogando Uno, eu quero pegar as cartinhas com mais 4. Porque a hora que ele vem assim, eu já pá! Aí, é isso, entendeu? Porque Legal, aí legal. aprende a perder. Porque no mercado de trabalho, quando ele crescer, quando ele estiver trabalhando, ele vai... E aí? Exato. O primeiro não, ele já vai virar as costas e vai chorar, e vai sair. Começa lá no E vai infância. falar, não quero, e bate na mesa. Fortalecer mesmo Tem as que nossas fortalecer. crianças. E a nossa infância foi fortalecida meio que na marra. Sim. Assim, por exemplo, porque a gente brincava na rua. Não tinha muito o que fazer, né? Jogava bet, aí perdia, aí... Entendeu? E Não, a caía, gente se ralava, virava, a gente se virava. E hoje em dia, os pais
não quer que seu filho... Quem você quer que seu filho Tem um sofra? Não quer, a gente não quer que protecionismo nossos muito filhos grande. sofram. É, protecionismo. Então, a gente acaba, às vezes, perdendo a mão na proteção, Tá. em fazer tudo pela criança, não deixar ela, né, desenvolver autonomia. Tem um outro caso legal, eu vou até contar aqui que é legal. Outra coisa que está acontecendo muito é que elas desistem muito fácil. Sim, Né? não tem Elas paciência. não têm paciência, elas O desistem vídeo tem muito 30 fácil. segundos. Eu tenho um sobrinho de 5 anos, o Juan, e tenho o Yuri, que é 2. Então, assim, já tava treinando, sou padrinho, né? Um beijo pra eles. Então, sempre quando eu vou pra lá, eu já amo criança, então eu gosto muito de brincar e tal. E aí a gente tava na quadra jogando futebol lá, e ele ficou pro lado lá da quadra, uma quadra alta, uns 4 metros daquela a grade, né? E eu falei, ô Juan, taca o chinelo pra mim, taca o chinelo pra mim. E ele tacou uma vez, o chinelo, e era alto, tinha que ter exigia uma força maior, uma dedicação dele. Não conseguiu. Tacou 2, e eu lá dentro da quadra e ele fora. Tacou 3 e não conseguiu. Ele, padrinho, pegou e veio me entregar por baixo. Eu falei, negativo. Vai jogar por cima. E aí eu deixei ele ficou ali, tipo, ele jogou mais umas 30 vezes. Na 31 ele conseguiu. Aí eu peguei ele, fiz uma vez. Só que ele já tava assim, muito... ele já queria desistir faz tempo. Sim. Falei, não, vai, força, posiciona o braço, pega um impulso maior. Ele vai, até que ele conseguiu. E aí eu fiz uma festa pra poder dar aquela... Reforço aquela positivo. Reforço positivo, né? Aí, ótimo, a palavra é perfeita, reforço positivo. Mas ele já teria desistido na terceira. E é normal das crianças. Então, os pais, esse acompanhamento terapêutico vai ajudar a criança a não desistir ou a aprender a perder e superar a derrota. Sim. Eu acho que isso é crucial, né? E hoje as crianças falam assim, eu tô com tédio, eu tô entediado. Mas, na verdade, não é um tédio mesmo. É porque eles têm tanto excesso de informação, de celular, de tudo. Atividades que na extra, hora né? que para, nossa, ele é um desânimo diferente, né? É uma queda. Não era nem pra ele saber o que era tédio, né? Só que o tédio, ele é saudável. É saudável? Ele é saudável. Faz parte, né? Na nossa época a gente não tinha tudo isso. Entendi. E eu falo que na nossa época a gente esperava. Por exemplo, eu gostava muito de assistir o Castelo Rá-Tim-Bum. Certo. Só que passava em determinado horário, em determinado canal, e eu tinha que esperar. Ponto. Não tinha como assistir antes. Entendi. Entendeu? E os streaming hoje, você tem ali, ó. A novela é a mesma coisa. Se você assistiu naquele determinado horário, você assistiu. Se você não assistiu, você perdeu. Você não tem onde assistir. Agora não, você pode entrar na plataforma, você pode assistir quantas vezes você quiser. Entendeu? Então, hoje a facilidade, o excesso a facilidade, né? Tá demais. E eu acho que isso aí tá atrapalhando um pouco. Um pouco não, muito, né? Porque eles estão ficando sem paciência. O vídeo tem 30 segundos, às vezes não espera nem 30, né? Já passando já passa. Igual eu Isso é vejo muito sério, né? pela minha sério. filha, às vezes ela tá na televisão, aí ela tá assistindo, ela para, já começa outro, e eu falo, não, tem que assistir, né? Vai até o fim. Sim. E essas férias a gente fez um movimento diferente. Que nem a Annelise gravou os vídeos lá dos desafios. Legal. Sim. Desafio dominó, desafio achei. Eu brinquei de achei. E eu falei pra ela, desafio, vamos pra biblioteca. E ela foi pra biblioteca municipal. E ela pegou aquela série do Diário de um Banana. Certo. Ela já leu, são 8. Ela já leu, acho que 4 ou 5 livros. E aí ela chega lá, tia, eu quero devolver, eu quero pegar outra mulher. Nossa, parabéns! Já leu. Reforço positivo. Então Show. nossa. Aí às vezes eu pego ela no sofá, dando risada. As crianças não têm mais isso, né? Sim. Da leitura. E as escolas, eu acho que é o maior desafio das escolas hoje é esse. É entregar um livro na mão da criança e falar, lê em uma semana e ela voltar com o livro lido. Nossa. Porque como que você vai ler se você tem um celular cheio de coisas muito mais rápidas, né? Sim. Ou que você pode digitar lá e pegar o resumo do livro, pedir pro chat. Eu falei isso agora pro chat. Pedir pro chat. Resumir a história pra você contar pra professora, Uhum. né? Mas perde toda a essência. E é complexo, né? Porque eles veem a gente, Alexa, liga a TV, Alexa, não sei o quê. E tipo, é complexo. Eles já entram na nossa sala, né? Já. Alexa, toca não sei o quê. Aí outro dia, Alexa, toca tal música. Eu falei, não, essa música aqui não. Você quer pedir? Muito pesada. Muito pesada. Não, perfeito. Seguindo aqui nossos tópicos, eu acho que tá, olha, muito bom, hein, Jean? Show de bola, hein?
Nós estamos vivendo um mundo digital, né? Então as telas são inevitáveis. A gente fazer esse excesso de estímulo, igual vocês já comentaram aí. Sim. O que eu queria saber é assim, meu, como que o pai e a mãe conseguem identificar a partir de qual momento que o filho dele está precisando de ajuda? Como que funciona isso aí? O que vocês... Tem como a gente... Qual momento que eu preciso buscar esse apoio terapêutico? Porque às vezes o problema está nos pais também. É. Eu acho que quem sinaliza mais isso é a escola, né? A escola. A escola que sinaliza. Sempre. E também observar qualquer tipo de mudança no comportamento do filho. Tá. Sono, alimentação, irritabilidade, Show. né? Então, assim, ou a criança era muito calma, começou a ficar muito nervosa, ou a Certo. criança era muito nervosa, muito ativa, começou a ficar mais quieta, deprimida. Então, Tá. assim, algum sinal a criança vai dar. Mas, geralmente, quem traz a criança até nós é a escola que chama o pai e pede. E fala, Pra olha, encaminhar pai, pro você psicólogo. percebeu isso e Porque a isso? professora tá todo dia, todo E dia. às vezes a família não percebe, porque Tá. entra num ritmo de rotina deles que pra eles às vezes é Sim, normal sim. dentro de casa, Perfeito. né? Porque o celular tá sendo a babá, Entendi. né? O celular tá sendo a babá, tá sendo calmante, É. tá Pra sendo todo recompensa, mundo, viu? Pros adultos e pras né? crianças. Pra todo mundo. Perfeito. E assim, o Paulo, eu, como pessoa, como mãe, como profissional, eu não sou a favor zero telas, né? Tirar todas as telas. A Marília já Eu pensa um pouquinho também não. diferente quando é TDAH, quando tem algum, né? Quando tem Dependendo algum laudo, do sintoma. eu acho que tem que tirar. Tirar de mesmo. uma vez, né? Tá. Às vezes a gente diverge um pouco nisso, que eu falo assim, tirar devagar, Tá. tá? Então vamos supor, se a criança tá Mas usando tudo tela... segue pro mesmo contexto, né? Segue pro mesmo Tá. contexto. Tá. Então, assim, não sou a favor, não sou aquela pessoa, é zero tela, criança, adolescente não pode usar tela. Não. Certo. Porque nós estamos nessa era tecnológica, Entendi. tá? Mas tem que ter supervisão constante. Então, se você, como pai e mãe, não consegue supervisionar, você não pode dar o celular na mão do seu filho e sair e deixar a vida acontecer. Por exemplo, você deixa o seu filho se expor ao sol sem protetor solar? Não deixa. Você deixa seu filho andar no carro sem o cinto de segurança? Você não deixa. Então você não pode pegar um celular, dar na mão do seu filho e viver a sua vida e deixar. Tem que ter supervisão. Por quê? Eu acho que a criança, se ela tem um tempo limite ali adequado para a faixa etária dela, né? Então não tá usando em excesso, não tá acessando conteúdos, né? De violência, de sexualização, não há mal, entende? Ela chega no equilíbrio. Se Ela sabe chega no equilíbrio. cadenciar, O problema é esse, é que as crianças estão Tá. passando tempo demais, sem supervisão e acessando conteúdos inadequados para a idade. Perfeito. A gente estava até comentando, né? Tem até mudou a nomenclatura. Ah, sim, eu até anotei aqui o sistema de classificação indicativa. Né? Então, quando a gente assiste na televisão, Netflix, da vida lá. aparece livre, né? Certo. Livre. Tá. Aí depois aparece Vamos lá. 10. não recomendado para menores de 10 anos, né? Aí 12, 14, 16, 18. Então, Certo. o que aconteceu? Em outubro agora, de 2025, esse sistema de classificação indicativa mudou e eles, uma portaria, tá, federal, Que top. inseriu a nova classificação que é não recomendado para menores de 6 anos. Por quê? De classificação livre para 10 anos é um lapso de tempo muito grande. Verdade. Tá? Então, eles fizeram isso o quê? Para preservar a primeira infância, que é de primeiro, né, de 1 a 6 anos, tá? Então, bom. assim, a gente não tá vendo isso ainda na prática, porque as empresas, né, o pessoal aí, recente. né, é recente, eles estão tendo um tempo ainda para Regularizar. implementar tudo isso, tá? Tá. Mas daqui para frente a gente vai começar a ver uma outra Seis. cor, eu não lembro que cor que é, uma outra corzinha, com o 6, que é, então, não recomendado para menores de 6 anos. Isso é super Que interessante. bom, isso vai ajudar muito, né? Uhum. Vai ajudar muito também. É. Porque E é interessante que em casa, né, os meus filhos, assim, a gente tem um combinado, tá? A gente não deixa acessar YouTube na televisão sem perguntar pra gente, sem pedir. tá. Então, assim, eu até deixo em alguns momentos, mas eu tenho que estar em casa e eu tenho que estar ligado no que eles estão vendo, né? Legal. Porque tem YouTubers que, ok, ensina, é legal, e tem YouTubers que é não- só besteira, não que não vale a acrescenta pena. em nada. Tá. Gente, e é uma coisa assim, absurda como eles ficam hipnotizados. Se eles estão na Netflix ou na Disney, eles ficam não assim. ficam tão hipnotizados Entendi. quando estão no YouTube.
Vem né? de um influenciador. Isso. Então, em casa nós temos esse combinado. Então, é tão engraçado que às vezes eles acham algum filme na Netflix e falam: mãe, ó, esse é livre, esse pode. E tem alguns que já tá escrito que é o 10. Aí a Laura, que é a minha filha mais velha, né, tem 8 anos, fala: Certo. mãe, ó, esse aqui tá escrito 10, mas ó, não tem nada demais, mãe, eu já assisti. Porque aí ela quer que o Joaquim assista com ela, que é o de Entendi, 5, entendi. entende? Poxa. Então é isso, mas nós temos que saber tudo isso para poder Bonitão. gerenciar da melhor forma possível a nossa família, né? A Não, nossa casa. E tem uma coisa também, assim, que essa coisa de você privar, né, muito, Não, é ruim. não É adianta. ruim, Se você não. fala, não, como. YouTube não. Não. A Não criança, tem como. nós, adultos, já, Não. né? Quando fala pra não fazer, o que a gente fala? Nossa. O que tem ali, será? Mas É hoje verdade. tem o YouTube Kids, né? Sim. Que também já dá uma peneirada Dá uma boa, peneirada, mas mesmo sim. assim ainda tem essa galera assim que você fala, não é legal. E aí também vai de pessoa para pessoa falar, eu acho que aqui em casa não funciona essa pessoa aí que tá falando. Então Sim. vamos para outra, né? E as crianças vão, mas tem as modinhas, né? Eles vão pra escola, eles veem. Exato. E meus filhos, eles sabem coisas e falam coisas que não assistiram na minha casa. Exato. Mas que eu sei que são os amigos da escola que comentam, né? E tudo bem. Mas a gente tenta, assim, segurar ao máximo, Sim. fiscalizar ao máximo, mas também liberando, né? De acordo com a idade deles, porque não tem como falar, não, vai ficar sem televisão, vai Eu acho que desligar. o ideal hoje é a gente, sim, a criança ter o acesso às telas, né? De acordo com a idade, maiorzinho aí de 6, né? Uhum. Tem que ter, porque não tem Certo. jeito. A gente tá com isso aqui o tempo inteiro. Tá. Mas dá a oportunidade deles brincar, né? Então vamos pro parquinho, vamos jogar bola, vamos andar de bicicleta, fazer atividade física, Sim. né? Movimentar, levar para fazer um piquenique, juntar a molecada. Uma coisa que a gente faz muito lá em casa, na rua de casa, aí eu vou desafiar as famílias a fazerem. Top. Vai comprar giz de lousa. Giz de desenhar lousa na e a rua. molecada desenhar na rua. Gente, a gente fazia isso quando a gente era criança. Amarelinha. Né, amarelinha, desenhar na Sim, rua, né? sim. E Então, eles passam horas lá Horas. desenhando. Legal. É legal. e assim, se os nossos filhos passam 4 horas na escola, né? E se a gente liberar esse celular na mão e passar aí mais 4 horas no celular, 5, 6 horas, quem vai estar educando o nosso filho? Não é a gente. Né? Não é, gente. Não é a gente. É verdade. Isso. Não, e tem um caso muito legal que aconteceu com meu sobrinho, porque assim, na escola, eles também são influenciados. Sim. Sim. Então, assim, hora meu sobrinho chega torcendo pro Corinthians, aí de repente, que time tá torcendo pro Palmeiras. Que Palmeiras, moleque? Tá doido? Ah, mas tá o meu Fulano. meu amiguinho Mas na tá nossa torce. época também era assim. Você entendeu? Também tinha, Então né? existe essa influência e é normal, mas se ele entender e ele ter esse respeito, se o pai for um líder, né? Eu não sei como que funciona isso, a Fer pega muito no meu pé, já tá pegando no meu pé porque ela fala, ó, agora você não vai poder mais falar tanto palavrão, agora é isso, tal. Eu falei, não, amor, eu vou... Só que eu acho assim, o que você fala tem um peso, mas o que você faz tem um É o peso exemplo. muito maior. É o exemplo. Então você fala assim, não pode fazer isso. Olha, você não pode, mas você vai lá e faz o que você falou que não podia. E Ou aí, você pede pro seu filho sair do celular, mas você não sai do celular. exato, Ele te exato. vê com o celular na mão 24 Exato, horas. exato. Né? É o trabalho Outra do papai, coisa, viu? Paulo, também. No meu caso, é o trabalho do papai. Não, mas tô brincando. Outra coisa também, a gente tá falando aqui de YouTube, mas as redes sociais. Tá. Isso é muito e a preocupante adultização. entre as crianças e os adolescentes, porque não existe nada que regulamente o uso das crianças. Tem o quê? Uma recomendação. Então, não se recomenda que a criança menor de 13, 14 anos tenha acesso ao YouTube. Certo. Isso é uma recomendação, mas é Certo. o que acontece na prática? Não. Rede social, a recomendação, quando a gente vai ver a Sociedade Brasileira de Pediatria e tudo mais, é que uma criança acesse as redes sociais a partir de 16 anos. Entendi. É o que acontece na prática? Não. Tá. Então, assim, a gente não tem ainda nenhuma lei, né, que filtre melhor isso. Então, as crianças têm acesso. Hoje, o Brasil é o 3º maior país do mundo que acessa redes sociais. Então, a gente passa muito tempo nas redes sociais. Sim. Né? Então, assim, acesso a conteúdos inadequados. A questão de também dos chats, né, conversar com estranhos, Entendi. né, golpes, enfim.
né? Pedofilia, adultização. Então, é uma série de riscos que a gente tem que estar ciente a partir do momento que a gente dá o celular na mão do filho. Tem que ter essa fiscalização aí, né? Essa supervisão É de muito nós sério isso, pais. muito sério. muito sério. E só fazendo um adendo dentro desse caminho que a gente entrou, saiu essa semana ou semana passada, se não me engano, uma lei agora, tá? Isso vai influenciar também na educação infantil, mas principalmente no tigrinho aí da vida, na educação de todas as idades, que é, pessoal, a regularização de influencers. Então, a partir, acho que demora um pouco para ser, já foi aprovado, mas agora os influencers eles vão ter que prestar conta do que eles falam, tá? Isso já é real. Então, assim, Legal. o que acontecia antes? O influencer, ele fazia o conteúdo, ele indicava para você jogar um joguinho, que você se esbanava lá, e ele falava, não, mas eu não fiz nada, eu só fui contratado por uma empresa. Sim. Ele não cumpria uma pena por isso. Agora, né, Ele a vai justiça aí do se Brasil responsabilizar. vai ser responsabilizado por tudo que ele fala. Então isso é muito legal. Isso vai mudar muito as redes sociais. É até legal repartir isso aí, inclusive para conteúdo infantil, porque eles influenciadores influenciam pessoas, né? Sim. Nós, quando fazemos os stories, nós, quando fazemos conteúdos, a gente está influenciando pessoas, então tem que ter esse cuidado. E agora, isso é ótimo, né? Porque vai tirar aí amador e mau caráteres aí que estão gerando conteúdos errados. Vai ajudar a tirar, né? Sim. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, né? Hoje, inclusive vocês hoje em Oswaldo Cruz, a gente falou da SD. A SD, que trabalho que a SD faz, Oswaldo Cruz. E a gente tem essa questão das crianças com necessidades específicas, né? E vocês, particularmente, atendem muitas crianças, né, com necessidades específicas. Isso é uma coisa que é um diferencial de vocês. Então, fala pra mim, né, o que tipo, né, de especificidades que vocês atendem nesse nicho específico aí, como que é também tratar, evoluções que você tem com essas crianças, como que tem sido? Para mim, as crianças chegam a partir da escola. Tá. Então, a escola, né, detecta alguma dificuldade na aprendizagem, algum atraso, Certo. e aí as famílias acabam me procurando com algum tipo de laudo ou não, né? E aí, a partir daí, eu faço uma avaliação e acabo dando um segmento, um planejamento individual para aquela criança evoluir na aprendizagem dela. Então, quando eu percebo que aquela criança ela tem alguma especificidade, né, e que ainda não tem um laudo, ou que não foi no médico, que não fez uma avaliação mais completa, uma neuroavaliação com a psicóloga, Certo. aí eu encaminho. Tá. Então, chega para mim, a maioria já chega, né, com algum diagnóstico. Mas tem algumas que não, chegam só com queixa de dificuldade na escola e que precisa melhorar, que não tá tirando nota baixa, ou Entendi. então não conseguiu ler ainda, já passou da idade de ler e escrever e tá com atraso. Então, para mim, chega dessa forma. E aí vocês têm tratativas específicas, né? Para síndrome de Down, pro TEA. Sim, aí pra cada um TDAH. tem um planejamento TDAH. específico. Agora, Entendi. para Nelise já chega uma queixa maior, né, Ney? Além, né, do autista, TDAH, TOD, né, que é o Tá. transtorno positivo desafiador, Certo. ansiedade infantil, tá? Aparece bastante no consultório, crianças com ansiedade que realmente passam mal, tem crises, né, Entendi. de ansiedade, questões de comportamento, né, então a criança às vezes é muito explosiva, não tem ainda, né, todo o aparato suficiente para se autorregular, por isso que aí entra a psicologia, né, para ensinar para a criança sobre as emoções, que toda emoção importa, toda emoção é importante, Perfeito. né, porque às vezes a criança chega e fala para mim, tia, eu não queria ser assim, eu tenho muita raiva. Raiva, realmente, ninguém gosta de sentir raiva, mas a raiva é um sentimento importante. Ela vai me sinalizar que alguma coisa não tá indo bem na minha vida, que eu não gostei daquilo, do jeito que falaram comigo, do jeito que me trataram, enfim. Então, a gente vai psicoeducando essa criança a entender as emoções, a importância delas na nossa vida e manejos de o que ela pode fazer quando essa emoção ruim aparecer no coraçãozinho dela, como que ela faz isso para se autorregular, tá? Só que crianças muito pequenas, elas ainda não têm, elas, por mais que a gente faça isso em terapia, ensinando elas a se autorregular,
a partir dos 6 anos que elas conseguem ter mais capacidade de se autorregular. Entendi. Antes disso, o que a gente fala? Que a gente precisa muito da participação dos pais. Os Certo. pais são os grandes correguladores dessa criança, Entendi. né? Então é aquilo, pais calmos vão, né, deixar a criança calma. Pais que gritam muito, que falam muito alto, que bate, que é mais agressivo, a criança Mais agressivo. tende a ser mais agressiva. Então é Entendi, isso, é na hora da entendi. explosão da criança, é o adulto que vai ser a calmaria, que vai ajudar ela a se regular. Às vezes as famílias não aceitam muito assim, né? Que às vezes eles vão ter que mudar a estratégia Não é fácil, né? deles. Não é fácil também. Para a criança poder se autorregular, né? Porque às vezes é a dinâmica ali de dentro da casa que tá deixando a criança ansiosa, ou a criança não consegue, né? Com certeza é isso, né? É o interno ali, né? A gente fala muito sobre rotina, né? Gente, rotina é saudável, rotina é importante. Porque quando a gente vai conversar com a família, né, Tá. sobre o primeiro atendimento de uma psicóloga infantil é com a família, sem a presença da criança, para a gente Entendi. entender toda a queixa a ser trabalhada. Entendi. Quando a gente vai entender esse contexto familiar, a gente vê que a rotina tá desajustada. Então, essa criança, ela almoça a hora que ela quer, ela janta a hora que ela quer, ela dorme a hora que ela quer, ela toma banho a hora que ela quer. E a gente, não come alimentos saudáveis. né? Tem outro exemplo aqui, foi aconteceu comigo esses dias, faz 2 semanas. Eu tava lá em casa, né? E eu saí assim na rua, em frente de casa, com o Léo. Tava dando uma volta nas árvores que tem lá no bosque, bem do lado de casa. E aí uma vizinha, e eu mudei faz 50 dias, então eu não conheço ainda. Conheço o vizinho da frente do outro, e o outro é só um ok, assim. E aí vi a Lorena, de 9 anos, conheci ela. Gente, ela contou tudo da família dela, tudo do pai, da mãe. Eles contam. Ó, trabalha não sei aonde, faz isso. Ela é super comunicativa, tem um canal do YouTube. E até eu também tenho um canal do YouTube. Aí eu falei assim, aí eu mostrei pra ela, falou, nossa, você é famoso. Eu falei, não sou famoso. Mas eu mostrei, né? E assim, onde eu quero chegar? Eu falei, olha, elas falam, as crianças, elas vão falar. Meu pai faz isso, minha mãe faz isso. Então, acho que é onde vocês conseguem captar o que tá acontecendo. A gente orienta a família, né? Reduzir o tempo de telas, dormir um pouco mais cedo. Exato. Aí depois a criança chega, ela Mas, chega ai, tia, bocejando na sessão. É Tem porque criança que boceja a sessão inteira. Eu dormi tarde. Na parte da tia. manhã. Por que você tá com sono? Eu dormi tarde. Eu O que até- você tava fazendo? Eu tava assistindo. Com meu pai, com a minha mãe. Né? Eu até brinquei com a Fê. Falei, amor, ainda não conheço o vizinho lá daquela casa tal, Mas eu sei tudo. mas já sei tudo que Já eles sabe falam. tudo. Porque elas falam. Então, né? por exemplo, a realidade da minha Isso é bom, família. ainda bem, né? A realidade da minha família, por exemplo, é dormir às 9 horas da noite. Pode ser que não seja a realidade da sua família ou da sua. Só que você concorda comigo que você não precisa dormir às 9, mas também não dá pra você dormir todos os dias, meia-noite, 1 hora. Principalmente uma criança que está com o Entendi. cérebro em formação e ela precisa desse tempo, né, de descanso, de desligar a chavinha mesmo. Sim. Então, as crianças às vezes vão dormir meia-noite, 1 hora. E Quando acorda estuda de manhã, 6 acorda 6 horas e vai pra escola. Aí ela fica com sono, ela fica irritada, Aí dorme ela na carteira. dorme na carteira, ela não consegue render, né, na escola, no conteúdo Faz que... muito É, sentido. muito às vezes sentido. desregula até de dar escape de xixi, Entendi. né? De ficar segurando muito xixi ou quer ir toda hora no banheiro. Então, não é legal. Então, o que eu É costumo legal ter orientar as rotina. famílias? Tá. Assim, ó, então se seu filho hoje dorme 11 horas da noite, vamos tentar todos os dias você dormir meia hora mais cedo. Até Porque você chegar. entende que dá pra você, criança que dorme 1 hora da manhã e dormir às 9 é um passo muito grande. Então eu falo, vamos trabalhando isso com calma, com tranquilidade, com respeito, né? Sim. Meia hora mais cedo todos os dias, até ela chegar num horário que seja adequado, compatível com a faixa etária que ela está, para o desenvolvimento infantil dela ser o mais saudável possível. É porque eu acho assim, nenhum profissional substitui os pais que educam. Top. Nenhum. Não adianta levar lá pra gente, que nem a gente tava falando da tríade. Certo. Leva pra gente, leva pra melhor escola, mas eles não estão ali fazendo a parte deles, então aí não dá. Né? Não fecha, a conta não Não fecha. fecha a conta. E principalmente para as famílias atípicas que eu atendo, eu falo isso abertamente com elas. As Tem que ser horas, rígido, né? as horas de terapia que você traz seu filho aqui comigo não são suficientes para o desenvolvimento dele. Perfeito. Isso tem que continuar em casa, essa estimulação, Perfeito. né? Esse segmento Limite. da limite.
mostrar a frustração para a criança, né? Não só você, mas quando o pai, quando chega em casa e o pai reforça isso, faz Isso, acontecer na prática também. Também saber escutar a criança. Porque às vezes você tá tão naquela coisa, a criança tá querendo falar com você. Entendi. E você, Né? né, depois. Agora não, agora tô fazendo não sei o quê. Então, escutar, saber dar limite. E o exemplo, né? O exemplo Foi arrasta. o que você falou, né? É. A atitude de fazer, da situação de você fazer. É a mesma coisa, assim, que fala assim, o filho está obeso, Certo. né? Precisa de uma alimentação saudável. Só que aí você vai na rotina da família. A família oferece, né? Ai, mas meu filho tem uma seletividade alimentar, ele só come determinados alimentos. Mas ele tá obeso, então ele tá comendo esses determinados alimentos em grande quantidade, Grande que é o quê? Tá faltando Que é algum cuidado, né? salgadinho, que é porcaria. Não dá para ajustar? Claro que dá. Né? Se toda a família, só que aí é um movimento que envolve todo mundo. Então, às vezes, as famílias elas ficam muito rígidas, porque mexe com todo mundo, não mexe só com a criança. Entendi. E aí é complicado, né? E aí fala o adulto com comportamento de criança. Né? Porque ele não quer abrir mão do que ele gosta, do Entendi. que é prazeroso para ele, né? Mas ele tem que olhar pro filho dele. Show de bola. É, E vocês com os precisam olhos. ser igual vocês comentou aí, rígidas mesmo. Tem que abrir o jogo, tem que colocar na mesa e falar, gente, né? Se vocês querem ter resultados, se vocês querem que a criança, o filho evolua, vocês precisam seguir esse planejamento, essa cartilha, esses exercícios, que eu tenho certeza que vocês passam exercícios. E tem muita Muitas família que gosta. orientações. A Annelise, ela tem, como chama, Annelise? Você fala os Os estilos parentais. estilos parentais. Então, ela chama a família para dar Pra gente uma identificar qual é o seu estilo parental. Se ele é aquele estilo mais autoritário, lá de trás, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o filho ou os pais? Os pais. Tá, Porque a gente identifica o estilo parental dessa família, entendi. que isso diz muito sobre a maneira como eles estão educando os filhos, né? Entendi. E aí tem os muito permissivos, né? Porque eu falo assim, gente, sim é sim, não é não. Se você falou um não para o seu filho, mantenha esse não. Porque se esse não virar sim, você tá perdido. Ele sempre vai Você perde a sua ele autoridade. vai toda hora ficar medindo Seu força ponto com você fraco. até o seu não virar sim. Exato. Então, por exemplo, teve uma família uma vez que o filho, né, se comportou muito mal e a mãe falou, Annelise, eu falei pra ele que ele vai ficar 1 mês sem videogame. Falei, olha mãe, 1 mês é muito tempo. Eu entendo Você que vai você conseguir tá cumprir brava, isso. eu entendo que você tá brava, que você tá chateada, ele realmente, né, não foi legal o que ele fez, mas assim, 1 mês é muito tempo. Então, nunca também fale algo para o seu filho que você não vai conseguir cumprir. É melhor você dar essa punição, né? De Uma sem semana, videogame. Ai, né? 2, 3 3 dias, uma dias. semana, do que você dar essa punição e quebrar ela no meio. Porque aí ele vai falar: opa, se eu insistir um pouquinho, esse não vira assim, entendeu? Exatamente. Esse não vira E assim. até E o meu não, às vezes vira assim, gente. Porque eu não sou psicóloga o tempo todo na minha Sim. vida. Na minha casa eu sou mãe, eu Sim. sou ser humano. Então, às vezes, meus filhos falam, meu Deus do céu. te dá Aí eu uns falei um gritos. não, aí depois se Fiz não virou um isso. sim, mas assim, com coisas que, né, é pertinente ali. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque você tem que ter peito depois pra poder manter Pra aquilo. poder. Porque senão a criança já vai reverter aquilo em seu favor. Até porque, agora nas férias, por exemplo, o tanto de situações que acontece durante o dia que você tem que estar educando e punindo ou orientando. São 10 situações. Então, se você der 10 punições, são. como que você vai cumprir as 10? São, Né? exatamente. Então você tem que cadenciar isso. Né, Tem que ter esse admiro equilíbrio. Admiro muito meus cunhados, porque eles têm uma tratativa muito legal com o Juan, com o Yuri. E eu já vinha observando muito isso é muito legal. Então, assim, tem que ter essa cautela, esse equilíbrio, porque às vezes você vai... igual você falou, esse exemplo é muito bom. E aquilo, se você falar 1 mês, você vai ter que cumprir, você vai ter que mostrar pra ele que ele tá cumprindo 1 mês. E é muito difícil, É porque muito difícil. é diário ali os erros da criança. A gente não fica 1 mês Exatamente. sem uma coisa que a gente gosta. Exatamente. A gente até pode tentar, mas a gente vai, né? Então, assim, pra que fazer isso com a criança? Então, Exato. pensa bem, né? Antes de tentar punir, né? Legal. Porque senão a criança Vocês vai... também orientam, né? Como punir? Vocês orientam alguma coisa assim? Sim. Né? Ó, Porque dentro da psicologia, quando eu quero
aumentar aquele comportamento bom, Certo. reforço positivo. Tá, Né? legal. Então eu quero que essa criança tenha um bom comportamento, assim que ela faz o comportamento, reforço positivo, elogia, faz Legal, festa, é isso. Legal, E quando ela tem um comportamento, né, Negativo. inadequado, certo. de alguma forma eu posso puni-la, tá? A psicologia usa essa palavra punição, mas não significa bater, né? Certo. Não é nada agressivo, mas é realmente você ir tentando negociar com a criança, combinar com a criança, olha, se você, né, não cumprir o que a gente combinou, você vai acabar ficando sem, né? Aí pode colocar Entendi. uma Mas punição aí, não mas coloca de um mês. não coloca de um mês, não Calma coloca aí, algo que sim. você não vai conseguir cumprir. Perfeito. Que, Tá. que dá pra cumprir, né? É. Um negócio. Algo palpável, né? É. Legal, legal. E também não precisa ser igual era na nossa época, né? Da espada, Da espada de É. São Jorge. Da espada de São Da Jorge. espada de São As Jorge. havaianas Nossa voadoras, senhora, é verdade. né? Cabo de enceradeira também, eu já, né, mãe? Farinha. Varinha era tradicional. Não, agora espada de Farinha São Jorge. cinta. Minha mãe tinha plantação de espada de São Jorge, assim, ó, de balde, pra não ter problema de E hoje- faltar. Hoje diminuiu muito, tem muita informação, né? Sim. Isso evoluiu, isso também foi uma coisa que evoluiu, né? Acho que os Sim. pais hoje em dia batem muito menos. Muito Ainda menos. bem, né? Muito menos. Porque dá pra educar sem bater, isso é um outro assunto, é uma pauta que vai longe, mas assim, é delicado. Então, todas essas dicas que a gente trouxe aqui, essa cautela, esse entendimento, esse acompanhamento, escola, terapeuta e pai. Só para eu finalizar essa questão do estilo parental, Certo. então é aí que tá esse equilíbrio. Então tem a questão dos pais muito autoritários, Tá. né, que ainda manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, muito essa questão da agressividade, né, de bater. E tem, por outro lado, o permissivo, né? Então, o meu filho não pode chorar, não pode sofrer, tudo que ele quer eu dou pra ele, porque eu não tive, né? Então, agora que eu tenho oportunidade, eu vou dar pra ele. Tá. Então, é aquela criança que, assim, tudo pode, sem limites, tá? E é aí que a gente entra pra tentar mostrar pra família que dá pra ter o equilíbrio Perfeito. entre a permissividade, né, ou a negligência, e o autoritário, Entendi. né? Que aí é um estilo mais democrático, É. né? Com afeto, mas com limites, tá? Perfeito. O limite, gente, o limite é amor. Falar não, dar limites, né? Colocar consequências para um comportamento inadequado, isso é amor. E às vezes uma conversinha, assim, uma conversa da Nelise, uma horinha que ela conversa com esses pais e já dá essa alinhada, já dá uma mudança assim radical. Gigantesca no resultado, na convivência. Porque eles acabam enxergando alguma coisa que eles não estavam enxergando. Poxa, eu tava fazendo dessa forma e não é legal. Então vamos mudar. Aí já faz Aquele ajuste. vira chave. E qual a graça de você, por exemplo, presentear tudo que o filho quer Uhum. sem ter um depara, sem ter um porquê, sem ter uma essência, né? Agora, né, acabamos de sair do Natal. Gente, eu não sei pra vocês, mas é difícil pra gente hoje comprar presentes pras nossas crianças. Tem Porque tem de tudo. E os vovôs babões, então? Tem de tudo. Que dá tudo, né? Dá que a criança tudo, quer. Vovô tem que ficar Entra dando no uma outro- vamos fazer segurada. outro podcast, só Outro, falar só dos pros vovôs. avós. Eu vi um meme essa semana, até Segurar. mostrei pra minha filha. Falei, você tá vendo isso aqui? Era assim, a avó, né? E a menina na mesa. Aí ela falou assim, come, filha, você não vai comer? Aí o cara me falou assim, para, é pra você fazer igual você fazia comigo. Vai comer, senão eu vou jogar na Oxi. sua cara. O chinelo O chinelo. assim, ó, do daí lado do prato. assim. Ai, eu não tô achando. Ai, filha, procura direito. Faz igual você fazia comigo. Se eu for aí, eu vou esfregar na sua cara. Então, assim. E eu vou e a avó nunca vai fazer. Foi, a avó nunca Nunca. faz isso. E foi, vó, eles acabam. Hoje mesmo eu conversei com uma avó, né? Que eu tava atendo o neto. E eu falei, nossa, eu lutei tanto pra esse menino começar a comer sozinho, pegar na colher e comer, porque ele não comia, tudo não dava na boca. Ele só, Sim, a maior parte da convivência dele é com gente idosa, os certo. avós. Aí eu falei assim, o que foi? Ela falou assim, ai, mas é quando ele chega lá, aí eu dou na boca dele, porque eu falo isso, aí você estraga tudinho que eu fiz. Exato. Ela falou, eu estrago mesmo. Eu falei, então estraga, né? A avó e vó estraga, não tem Tem que jeito. tomar cuidado, né? Não tem Tem jeito. que ter uma linhagem aí também. Mas é a função deles A mãe e mesmo. o pai E a vai gente lá vai e conserta. Tá. tentando consertar, né? Legal, legal isso, legal. Perfeito.
Show de bola, gente. Muito bom. Jean, ó, sabe quem ganhou muito nesse episódio aí? Quem? Leonardo. Eu aprendi muito aqui, né? Com certeza vai ajudar muito na educação do Léo e de todo mundo, obviamente, que está nos assistindo. Que esse episódio chegue para muita gente, porque tem muito ouro aqui, né? A gente está falando de muitas dicas simples, detalhes ali que vão fazer o pai e a mãe saber lidar com a situação, né? Ter esse cuidado. A própria as escolas, né? Os professores, né? Enfim. Que ainda não se atualizaram, abrir a mente para isso, né? Essa coisa da neuropsicopedagogia, essa coisa da psicologia, tá totalmente. Nós estamos num mundo, né? Quando a gente fala de marketing, quando a gente fala muito humanizado hoje em dia, depois que vem essa questão da pandemia, a IA, todo esse contexto de tecnologia, a gente dá mais valor, né? No humano agora, sabe? Sim. Naquela conversa. E com as crianças ou com os idosos também é assim. Então a gente tem que cuidar muito disso, estudar, se antenar, contratar profissionais para nos ajudar, porque isso é muito sério, isso faz muita diferença na vida das crianças, das pessoas, né? Muito bom, muito bom. Só um adendo, né? Que eu entrei no quesito idosos, Marielle. Fala para mim essa parte aí da neuropsicopedagogia em relação aos cuidados, por exemplo, com o Alzheimer, porque você atende também idosos, né? Sim. 60, 70, 80 a mais, você 80 comentou no mais. começo. E como que funciona? A gente está num mundo em que nós estamos vivendo mais, graças a Deus, então, assim, as pessoas estão com uma expectativa de vida maior. E como que é, né? Essa demanda de você cuidar ali dos idosos, dos velhinhos, esse cuidado, como que funciona o seu dia a dia nessa área? Os idosos, eles já chegam para mim com algum diagnóstico de doença neurodegenerativa, um Alzheimer, um Parkinson, ou algum quadro demencial, Tá. né? E esses quadros demenciais, eles sempre traz perda de memória, né? Ou algum atraso motor. Não é um atraso motor, mas Perde a perde a habilidade habilidade, motora. né, Certo. da coordenação motora fina. Então, toda essa parte de reabilitação cognitiva é feita com eles. Por exemplo, chega porque aí não são as crianças, são os pais que levam, são os filhos que levam, né? Entendi. Porque quando é criança, o pai Mudou o que jogo leva, agora. aí são Tá. os filhos que levam. Aí eles já chegam, né, com algum laudo, um diagnóstico, falam, meu pai tá com Alzheimer, minha mãe tá com Alzheimer, tá no começo ainda, o que dá pra gente trabalhar? Aí a gente trabalha essa parte do raciocínio lógico, né, das estratégias, e até um bate-papo de memória, né, de fazer um caderno de memória. De resgate. De mesmo. resgate. Legal. Porque aí eles começam a lembrar coisas, porque o que acontece dentro do cérebro? Vai apagando, né? Os neurônios vão se apagando, e o Alzheimer vai apagando muito mais rápido. Então, uma memorinha que acende, já acende uma outra, que pode ser que no outro dia até apague. Mas naquele momento acendeu, então alguma coisa ali voltou. Né? Então, a reabilitação cognitiva ela é sensacional por conta disso, porque ela acaba acendendo partes do cérebro que não estavam mais funcionando, e pode ser que no próximo instante já se apague, mas voltou, então não morreu. Né? Legal. Então, preserva um pouco mais as funções, né, de atividade de vida diária. Então, por que a gente trabalha a coordenação motora fina? Não é só para a pessoa idosa voltar a escrever, mas também para escovar os dentes, Se né? alimentar. Para se alimentar, para abotoar uma roupa. Legal. Às vezes já está na cadeira de rodas, né? Mas consegue, que nem lá no VitaCare, né? Tem casos de uma idosa que ela fraturou, né? Ela teve uma queda na casa e ela quebrou aqui e tal, então, do lado direito. E ela escrevia com a mão direita. E aí atrofiou, ficou lá. E a fisioterapia e tudo mais. E aí ela gosta muito de pintar. Né? Então, aí ela começou a pintar com a mão esquerda. E ela pintou vários com a mão esquerda. E nós, vai, coloca uma almofada aqui, vamos. E conversando. E ao mesmo tempo lembrando as memórias. O que a senhora pintava? Legal. Você lembra? Sim. Né? Então, isso aí faz um resgate que é bom para todo mundo, né? Para quem tem doença neurodegenerativa e para quem não tem. Quem só tá ali porque é idoso, porque já tem uma idade avançada. Com certeza, com certeza. A gente fez esses dias atrás, até com a Maria Tereza, nutricionista, Legal. que ela é nutricionista lá no VitaCare, uma oficina de bolachinhas.
Então, era Natal, tal, e vamos fazer a oficina de bolachinha? Vamos. Aí colocamos um avental neles, luvas, e eles fizeram esse movimento, né? Da bolachinha, de colocar a goiabada. Então, para estimular. Confeiteiros. Então, estimulando a mão, estimulando as mãos para não perder, né, essa função. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia bolachinha para os meus filhos. Legal. Na época da Páscoa, a gente Que fazia ovo de Páscoa. E aquela conversa. Aí veio outra, coloca a música do Roberto Carlos. Aí Também a questão do coloca. olfato, sentir o cheiro da comida, cheiro da né? bolachinha. Memória afetiva. Aí comeram, acho que eu estraguei até a janta lá. Me desculpe, mas acho que até estragou a janta. De tanta bolacha que comeram. E todo mundo comeu. Foi uma tarde super feliz. Show. Né? Então, olha o tanto de coisa que a gente estimulou. Né? Da memória, de tudo. E é legal, porque a última memória que morre do idoso é a memória musical. Então, tem idoso que eu atendo que ele já não lembra mais nada, ele não lembra nem quem são os netos, às vezes ele troca nome de filho, mas a música ele lembra a letra inteirinha. Então, é assim, quem é você? Eu sou fulano, não lembro. Aí coloca lá, Tião Carreiro e Pardinha, ele Essa eu sei. Coloca a música Meu IP Florido, canta inteira. Então, olha que legal a memória, né? A música Sim. e o olfato. Eles demoram para perder essas memórias, né? Que são as memórias afetivas. E eu acho que é o mínimo, né, que os filhos podem oferecer para os pais nesse momento, né, de idoso, esse cuidado com vocês que cuidam, que dá esse olhar clínico para eles. Né, essas experiências que são incríveis, né, até para que eles possam ter uma evolução e lidar melhor com o filho ali, enfim. Eu acho que é muito top. E até fazendo uma conexão com as crianças, hoje, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas os idosos hoje em dia também estão muito no celular. Sim. Então, TikTok. Gente do céu! Não, e pior. Não, aí eu falo assim, esse ano é ano de eleição, né? Sim. Gente, o que vai ser esses idosos? Essas Porque fake news. eles acreditam em tudo, eles Os acreditam golpes, em tudo, né, que tem golpe. hoje. Eles acham que tá ali, a pessoa tá falando com ele. Eles acreditam, né, na demais. inteligência artificial, que aquela pessoa é uma pessoa real. Eles acreditam. Então também é um alerta aí para as famílias. E né? não é idoso de 60, 70, os 80 a mais também tem celular e estão no TikTok. Estão clicando nos anúncios lá que a gente faz lá na agência lá. Aí o cliente reclama, me entrou um tiozinho aqui que tem 80 anos. Falei, nossa, como que eu vou justificar? Brincadeira. Eles ficam lá aposentados, né? Só mexendo. Mas é isso. Então, assim, ter esse cuidado também com os idosos em relação às telas, né? Porque uma Todo coisa, mundo. talvez Essa assim, segurança digital, né? uma coisa que eu acho legal que não que meu sogro é super, né, não é nem considera ele um idoso, mas ele faz que é legal, ele tem um tablet dele e ele fica jogando palavra cruzada, Legal. jogo de imagem, né? Nasce é outro nível. Mas o meu pai mesmo, eu sinto ele só vê porcaria. E coisa nada com nada. Nada com nada. Na verdade, nem é porcaria, coisa nada. O que você tá vendo aí, pai? Tô vendo aqui, tipo. Sabe? Então eu sinto Sem função, sem função. sentido. Falei, vai estudar alguma coisa, vai não sei o quê, vai ver alguma... Então, assim, acaba... Se a gente parar pra pensar, daqui 20 anos vai ter muito mais idoso do que criança. Verdade. Né? Porque tem muito. E tá chegando lá nos 90, né? Porque o pessoal tá praticando mais esporte. Principalmente depois da pandemia. Deu um boom de todo mundo querer se alimentar bem, cuidar da saúde. Então, isso aí vai começar... aumentar a expectativa de vida. E aí vai precisar de um apoio muito grande, porque assim, se a gente parar para ver, essas doenças neurodegenerativas, elas podem ser assim, genéticas, mas também tem uma boa parcela que vem do uso de remédios, né, de medicamentos, e que são os benzodiazepínicos, né, o Rivotril, diazepam, antigamente era diazepam, né, remédios para dormir, remédios para ansiedade. Então esse monte de tarja preta, ele sim prejudica o cérebro, né, e a longo prazo é isso aí que acontece, né, é a degeneração do cérebro. Entendi. Então é complicado, né? E hoje em dia, pós-pandemia, o uso tá muito grande, né? Todo mundo se vai, fulano tá no tarja preta, não sei quem tá tomando tarja preta. Ao mesmo tempo que as pessoas estão querendo cuidar da saúde, também tem uma galera que não consegue sair desses remédios, né? Então,
daqui uns 20 anos eu acho que esse quadro vai mudar bastante e a gente vai precisar de mais apoio, mais terapias para os idosos, de reabilitação cognitiva, para não ficar ocioso, né? Sim. De estímulo mesmo, de coisas legais, o que gosta de fazer, de sentar debaixo de uma árvore, escutar uma música, de bailinho, essas coisas, né? Vai, Carpilote. A mão de obra tá acabando. Não, legal, muito bom, tá? E que bom, pessoal, que o Oswaldo Cruz está bem respaldado também nesse assunto, porque eu tenho certeza aí que você que é filho, tem o pai de 70, 80 anos, às vezes você tá deixando o pai lá parado, não tá indo buscar um profissional, sei lá, uma vez por semana já muda muito o jogo. Então, é um investimento para a saúde mental dos pais, para toda a família, Toda a porque família. ele vai se posicionar melhor num aniversário, numa festa de final de ano. Sim. Isso vai ajudar a desenvolver e vai dar vida para ele, que é o que o idoso, né, precisa cada dia mais, né? Então, muito legal. Estamos bem respaldados aí com a Marielle e outros profissionais também na cidade, tá bom? Muito bom, muito bom. Quero saber agora, para a gente chegar entrando na reta final, um pouquinho do futuro, né? O que tem aí, o que vocês têm almejado para o futuro, em relação a estudo, em relação a coisas novas que vocês vão trazer aí para o pessoal? Olha, a gente precisa primeiro de mais tempo, né? É. Eu Alta demanda, graças a Deus. Eu preciso de mais tempo na minha vida, na minha Sim. agenda, para fazer tudo que a gente quer e precisa fazer, né? Mas é isso, é 2026 focar, né, em mais estudos, em mais capacitação. A gente já faz supervisão, a gente já estuda, né, constantemente. A gente está constantemente também discutindo o caso, né, trocando ideia, trocando material, trocando informação. A parte de orientação de pais, eu gostaria de ter mais tempo para fazer mais orientações de pais, tá? Com as famílias. As minhas famílias, as minhas crianças, né? Os pais já são orientados, mas eu também gostaria de ter um espaço para orientar outras famílias. Legal. Então, às vezes, aquela criança não precisa necessariamente ser meu paciente, mas eu posso ter um espaço só para receber, acolher essas famílias e orientar. Legal. Porque só essa orientação parental até já mesmo- muda totalmente a dinâmica da... Sim. Ou até mesmo palestrar, né? Levar mais essa essência que a gente está falando aqui, né? Que esse Isso. episódio tenha muita visualização, que a gente consiga mandar e chegue para muitas pessoas, porque isso que vocês trouxeram aqui pra gente hoje é o ouro para as pessoas, né? Para os pais, para os filhos, para as crianças. É muito nesse caminho mesmo. Então é isso, é a orientação parental que eu gostaria de encaixar na minha agenda. Também encaixar na minha agenda os nossos grupinhos de habilidades sociais, que a gente legal. acaba fazendo só nas férias, né? Sim. Mas é Em muito janeiro legal. e em julho. Mas é muito legal. Então, se eu tiver um horário vago na minha agenda, eu gostaria de deixar para crianças que precisam desse atendimento em grupo. Legal. Porque é aquilo que eu já te falei, né? 1 para 1 é uma coisa. Só que se a criança, a queixa dela, a demanda dela é dificuldade de socialização, né? Ela De tem que estar em frustração, ela vai aprender muito mais estando, Só no né, coletivo. perto, né, de uma outra criança. Então, Sim. também isso é um desejo aí meu para este ano. Perfeito. Também participar de congressos, né? A gente estava até conversando isso no final do ano, né? Vamos alinhar algum congresso aí para participar, alguma coisa legal, para trazer bagagem para cá, né? Sim, Para trazer sim, coisas sim. novas, até recursos nesses congressos tem bastante recurso que dá para a gente comprar. A gente volta até o cartão estourado, né? Porque sempre quer comprar mais. Sim. Então é legal. Também a parte de inclusão, como o ano passado nós fizemos a Inclusão catequética, a né? inclusão na catequese, na Igreja Legal. Católica. Foi muito legal A isso. nossa ideia é que esse ano a gente consiga implantar alguns meios para que essa inclusão aconteça de fato, né? Porque era um pedido da igreja, né? Eles não tinham saída. Como que a gente faz? As crianças estão chegando, né, com alguma necessidade específica, a gente não sabe lidar. Aí fizemos o curso, a capacitação, e agora vamos tentar implantar aí os anjos da guarda, colocar eles para movimentar, para que essas crianças sejam incluídas, né? Porque elas têm, eu acho que a criança ela tem que ser incluída em qualquer meio, Legal. né? Em qualquer lugar. Não é só na escola. Muito bom, É isso. muito bom, muito show. Pessoal, vamos lá então. Chegamos aqui para a reta final, Jean. Tem case rápido hoje? Case rápido, bora lá. Case rápido. E tem troféu também, né, Jean?
Ó, opa, você tem troféu, tem case rápido e tem perguntas aqui pra gente responder, tá? Gente, muito bom aí, tá? Agora, o case é esse momento aí da gente fazer um jogo rápido, mas também se quiser demorar, pode demorar. Pode fazer grande a resposta, não tem problema nenhum. Quem manda aqui são vocês, tá bom? Falar um pouquinho. Vamos começar com a Annelise. Annelise, fala pra mim aí. Vamos lá. Annelise, o que o Brasil precisa para melhorar? Olha, pensando na nossa área de atuação, é um sonho, né, que mais recursos sejam destinados, né, para o tratamento dessas crianças, né, principalmente das crianças atípicas, né, então, que elas possam ter acesso realmente às terapias, né, porque uma criança atípica, uma criança autista, dependendo do nível que ela se encontra do autismo, Certo. ela precisa de 6, 8, 10, 12 horas de terapia por semana, né? E aqui a nossa realidade, o que a gente vê, não só aqui, mas também em Sagres, é que ela não tem nem 10% do que ela precisaria ter para se desenvolver. Então, né, que a gente consiga aí, né, que, né, os governantes, né, olhem para a infância, né, para as crianças com um pouco mais de carinho aí e que pensem em estratégias para que realmente todas as crianças consigam ter acesso, né, à terapia, né, ao desenvolvimento, né, saudável aí, tá? O seu desenvolvimento infantil. Acho que é isso. E a importância da família na sua jornada? Assim, 100% é o que faz a diferença no meu trabalho, né? A família que engaja junto com o meu trabalho, que entende a importância do meu trabalho, né? E que consegue levar um pouquinho do que eu ensino ali no consultório para casa, faz total diferença, né? No desenvolvimento dessa criança, no desenvolvimento social, emocional, cognitivo, enfim. Então, assim, as famílias são, né, os meus grandes parceiros aí, e eles sabem disso. Eles têm meu WhatsApp, a hora que precisa, manda mensagem, Annelise, aconteceu isso, você consegue me orientar? Porque é isso. A psicóloga infantil não se resume no atendimento da criança, é o atendimento da família toda. Perfeito. E a importância da sua família na sua jornada? Ah, nossa, aí. Vai chorar. Aí eu vou chorar. Nossa, os meus filhos me ensinam, né, diariamente, né, e eu tento ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, uma profissional melhor por eles, né, para eles. Então a minha família é fundamental, eles me apoiam, é uma gracinha quando a gente tá em casa, às vezes organizando brinquedo, eles mesmos falam: "Mãe, você quer levar esse aqui pra clínica? Mãe, esse aqui eu te Legal. empresto", sabe? Então eu acho tão bonitinho que eles entendem, né, o meu trabalho. E aí esses dias a gente estava conversando sobre, o que que você vai querer ser quando você crescer, né? Aí o Joaquim falou, eu acho que eu vou querer trabalhar com a mamãe e também com o papai. Aí a Laura, com a mamãe você não pode. Por quê? Porque o trabalho da mamãe é sozinha, só ela é a criança. Não pode ter outra pessoa lá dentro da sala. Então, isso pra mim, gente, então assim, que linda. A Laura entende o meu Sim. trabalho, dessa questão da ética, do sigilo, do cuidado, né, com aquela criança que eu estou atendendo. E quando a gente sai na rua aí, vai passear, e os meus pacientes vêm e me abraçam, às vezes eles ficam assim um pouquinho com ciúmes. Aí eu já falo, vem cá conhecer, esse é meu filho, né? Então, assim, a minha família é tudo pra mim e eles me apoiam e me ajudam demais nessa minha jornada aí na psicologia infantil. O que é sucesso para você? Olha, sucesso pra mim é quando eu consigo me vincular com a criança, sabe? Quando a gente tá naquele início da terapia, né, nos primeiros atendimentos, e aí eu percebo que essa criança tá vinculada comigo, que ela está segura comigo, que ela confia em mim, sabe? Então, pra mim, sucesso é isso, é quando eu vejo que o meu trabalho está ali acontecendo. Às vezes a gente chega, né, somos seres humanos, às vezes a gente chega pra trabalhar, né, num dia muito cansada, muito assim, exausta, eu falo, meu Deus, como é que eu vou dar conta? E a criança entrar na sala, parece que tudo muda, porque criança é energia, criança é amor, né? Então, para mim, sucesso é isso, é esse tete a tete com as crianças, né? O quanto as famílias, assim, confiam no meu trabalho. Gente, isso para mim não tem preço. Eu falo, gente, as famílias confiarem em seus filhos, né? Eu acho isso muito importante, eu sou muito grata. Então, isso para mim também é sucesso, né? Essa confiança que eles têm, né, no meu trabalho. Isso é
Não tem preço. Perfeito. Annelise Lopes. Muito bom. Obrigada. Ganhou. Obrigada por Obrigada. toda entrega, né? Toda contribuição aqui com a gente hoje. Obrigada. Tá bom? Vamos lá, Marielle? Vamos. Show de bola. Fala pra mim então, vamos lá. O que o Brasil precisa para melhorar? Olha, eu acredito que as políticas públicas voltadas para a inclusão, né? Eu acho que a educação ainda falta muito dentro das escolas essa inclusão, essa adaptação para que essas crianças consigam aprender de fato, né? E que não se sintam tão diminuídas ou tão diferentes das outras, né? Iguais nunca vão ser, porque ninguém é igual a ninguém, né? Mas assim, que tenha um olhar mais amoroso dentro das escolas. Então, se as políticas públicas conseguissem levar essa inclusão de fato para dentro da escola, com um pouco mais de amor, eu acho que seria diferente. Perfeito. A importância da família na jornada. É essencial. Essencial, porque é esse olhar que nem eles falou, é esse olhar da escola, né? Porque às vezes a família não enxerga, né? Mas a escola sinaliza, e aí a família engaja, aí As coisas acontecem, né? E a é, importância da sua família na sua jornada. tudo, é tudo. Eles que me motivam todos os dias, né? E tudo que eu me proponho a fazer, eles estão juntos, né? E eles acreditam em mim. Então, o Rafa acredita muito em mim. Então, na hora que eu sempre falo para ele, eu vou fazer isso, às vezes ele até acha que não vai dar certo, mas ele fala, vai, não, se você acredita, vai, faz. Se não der certo, eu tô aqui. E a Luísa também, que nem ela falou, eles veem brilho no meu olhar, no meu trabalho, então para eles também acaba sendo um brilho, né? Então para mim é fantástico essa energia que eles me dão todos os dias. É isso que me motiva. E o que é sucesso para você? Sucesso é ver o amor das crianças, né? É ver a criança chegando ali na clínica e entrando correndo e vai para minha sala e acha que é a casa dele, né? E chega, e tem criança que chega às vezes que não tá legal, aí a mãe já sinaliza lá na porta, ai, gente, não tá legal, fala, vai, entra. Aí já chega lá, tem um cantinho da leitura com uma cobertinha, com um Almofada. colchão, aí já deita ali, não, tio, eu não quero falar nada, eu quero ficar aqui. Aí você vai naquele manejo, na hora que você vê, ele já tá fazendo o que você propôs, planejamento, sabe aquele amor? Aí você fala, pronto, é isso aqui, o sucesso é isso aqui. Né? É você conseguir fazer com que aquela criança entenda que ela tem uma dificuldade, mas principalmente que ela entenda que ela é capaz de evoluir, que ela vai conseguir. Porque não tem quem não aprenda. Todo mundo aprende. Né? Perfeito. É isso. Marielle Galego. Muito bom! Perfeito. Obrigada. Gente, Legal. que show, que episódio, que banco de informação aqui para os pais, para as famílias, né? Eu acho que, muito bom. Só agradecer vocês, né? Annelise, muito obrigado. Muito obrigada, Né? eu que Muito trabalho de agradeço. vocês. Não chamei vocês aqui à toa, porque eu já conheço, acompanho o trabalho de vocês, tá? Oswaldo Cruz já acompanha, já ama o trabalho de vocês, tá? Então, a gente traz no case, quem tem case real, quem tem trajetória, quem tem história, e vocês provaram aqui, né? Que tem isso mesmo, então nós estamos muito bem respaldados. Só agradecer mesmo a presença de vocês aqui. Queria que vocês deixassem agora, vou liberar, olhando para aquela câmera ali, uma mensagem final, né? Agora, começando com a Marielle, para os amigos, para a família, para os clientes, para todos aí que estão nos assistindo, para a gente finalizar. Eu espero que esse ano seja um ano cheio de coisas boas, né? E que todo mundo consiga olhar para o outro e ver no outro aquilo que ele é capaz, né? Então, que todo mundo é capaz. No meu caso, né, eu trabalho com aprendizagem em que todo mundo é capaz de aprender e que todo mundo é capaz de evoluir e com amor tudo acontece. Então, essa é a minha mensagem. Muito bom. Annelise? Bom, eu desejo, né, que neste ano de 2026 todas as famílias possam
se conectar mais uns com os outros, né? Muito diálogo, carinho, momentos de troca, momentos de memória afetiva. A gente precisa de mais tempo de qualidade, né? Então, não precisa de quantidade de tempo, mas mais qualidade, né, no tempo com os nossos filhos, com quem a gente ama. E é isso. Muito bom, perfeito. E agora, né, agradecer a você que esteve com a gente aí até agora, né, nesse episódio incrível. Se você quiser saber mais, falar, contactar elas, tirar dúvidas, entender mais do trabalho delas, no @, neuropp.marielle Galheiro. a Marielle Galera, então, e o @psi.anelise Lopes. perfeito, o meu é @Paulo Ricardo Marinho. Nós estamos falando aqui do @casecast.oficial. E vamos agradecer a todo mundo que ficou com a gente. Dá um tchauzinho! Tchau, obrigada. Valeu, tamo junto, até a próxima.